mais estilo. Oferecimento Companhia da Moda. Você perfeita em todas as ocasiões. Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Espaço Citar, tudo em um só lugar. Riviera Tecidos Finos, há quase 25 anos, fazendo você acontecer. E Centro de Beleza Renascer, você mais bonita por menos. Agora eu vou atender uma sugestão dada por você, que assiste o Mais Estilo. Você me pediu muito para falar sobre alergia. Então nós vamos falar sobre alergia. Aliás, é um tema bem interessante. Afinal de contas, muita gente é alérgico. Não é isso mesmo, doutor Antônio? Realmente tem um percentual muito grande de pessoas alérgicas. As alergias respiratórias, por exemplo, são as mais presentes. A asma brônquica, também conhecida como bronquite, atinge cerca de 10% da população. Já a rinite alérgica, onde a pessoa espirra, coça o nariz, entope, escorre, 25% a 35% da população. O clima favorece, vamos supor assim, como que se diz, o ar poluído, a poluição favorece você ter mais alergia? Há trabalhos que falam a respeito dessa situação, insinuando, levando-nos a crer então que a poluição possa ser um facilitador por lesão de mucosa nasal para a penetração dos alérgenos, por exemplo, ácaros, epitélios de animais, penas, fungos, barata. Então sujeira também, né? Sim, muita. Muita sujeira, né? Existem vários tipos de alergia, a respiratória e tem as de pele. Sim. Essas são diferentes? Algumas alergias de pele, como por exemplo o eczema atópico, atopia quer dizer a pessoa com tendência à alergia, são reações que dão na pele em crianças pequenas, começam normalmente com cerca de 3 meses de idade, isso podendo variar, é claro, uma reação nas dobras, dobra de cotovelo, dobra de joelho, pescoço, em que fica áspero, coçando muito, e normalmente a causa é a mesma de uma alergia respiratória. Os principais causadores são os ácaros. Então a pessoa que tem o eczema atópico pode com o tempo desenvolver uma alergia respiratória. Existe essa tendência. E muitas vezes, na maioria delas, inclusive, quando vem a alergia respiratória, a rinite ou a asma, o eczema atópico desaparece. Mas num percentual pequeno, ele ainda persiste na fase adolescente, na fase adulta. E a alergia alimentar, essa é terrível, né? Porque o comer é um prazer. E a pessoa ficar impossibilitada de comer um determinado alimento, e principalmente se for um alimento que ele gosta, fica muito difícil. Mas, infelizmente, quando se comprova uma alergia alimentar, o tratamento mais eficaz é eliminar esse alimento da dieta. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com a criança pequena que faz alergia a leite de vaca. Leite, verdade. Isso é muito frequente. O diagnóstico é um diagnóstico fácil de fazer através de testes alérgicos, através da história clínica do paciente, mas a aceitação por parte dos pais já é mais difícil em pensar o que meu filho vai comer se ele é alérgico ao leite. Leite é o alimento da criança. Tem leite de soja. É uma alternativa. É uma alternativa. É uma alternativa hoje muito boa, por sinal, claro, desde que a pessoa não tenha alergia à soja. Tudo isso é estudado para que a gente possa ter uma comprovação de causa e possa ter alternativa. Em relação ao leite, por exemplo, a grande dificuldade que nós encontramos são os parentes mais próximos, às vezes no sentido de ficarem penalizados com a situação da criança de não poder se alimentar do leite, acabam dando, quando na verdade eles devem ficar penalizados pelo que a criança vai ter depois que ingere o leite. Tá? Porque são casos, muitas vezes, de eczema atópico, como eu estava falando, de urticária, que são outras lesões de pele que formam as placas vermelhas em alto relevo na pele, de asma e de rinite alérgica causadas por leite de vaca. Quando você tira o alimento, normalmente a criança pode ficar até sem necessidade nenhuma de medicação, porque você tirou a causa. E o leite de vaca, por mais que tenha toda uma cultura, tenha toda uma indústria por trás dele, na verdade ele é necessário, mas ele pode ser substituído, ele não é tão essencial, porque na natureza, qual é o animal que continua se alimentando de leite de vaca depois do desmame? É o ser humano. É só o ser humano. Agora tem uma coisa que é assim, ter alergia de camarão. Pois é. Podia ser de outra coisa mais, mas
Eu me lembro que... Mas é o maior, né? São reações normalmente muito intensas. A proteína do camarão causa uma alergia com intensidade muito grande. Isso me faz lembrar no tempo de residência médica, quando uma colega dizia da nossa obrigação de resolver o problema do paciente que tem alergia alimentar. Ela dizia, comer é um prazer. Se o paciente tem alergia ao alimento, nós temos que nos virar e fazer com que ele possa se alimentar desse alimento. Mas até hoje nós não temos, por exemplo, uma vacina para tratar uma alergia alimentar, como nós temos a vacina para tratar a alergia respiratória. Quando nós identificamos, por exemplo, o ácaro é o causador, trabalhamos com a imunoterapia específica, que é a vacina. Nós a fazemos a partir da alergia da pessoa e são doses pequenas e crescentes inoculadas no organismo de forma a organizar esse sistema imunológico, porque o alérgico nada mais é do que aquele que responde com exagero aos estímulos que são normais para a maioria das pessoas. Mas então, voltando à questão do alimento, qual a dificuldade grande que nós temos? Isso foi há cerca de 24, 25 anos atrás, ainda hoje nós temos a mesma dificuldade de não ter um tratamento específico. O melhor tratamento para a alergia alimentar é a retirada do alimento. Bom, finalizando, resumindo, para a gente não ter alergia, um ambiente saudável. Não vamos dizer não ter, para controlar. Para controlar, uma pessoa que comprovadamente é alérgica a ácaro. A história clínica, o exame físico e os testes alérgicos nos dão essa prova. O controle de ambiente é tão fundamental que, à medida que o paciente vai tratando, ele vai vendo a importância disso. Então, os ácaros são animais essencialmente domésticos, pequeníssimos. 1 grama de poeira doméstica que nós não enxergamos pode abrigar 500 ácaros, 1000 ácaros, é uma enormidade. Estão nos tapetes, cortinas, livros, revistas, estofados. Então tem que tirar do quarto. Não é aconselhável no quarto de um alérgico cortina, tapete, livros, revistas, almofadas, bicho de pelúcia, porque eles estão carregados de ácaro. A roupa de frio, quer seja de uso pessoal ou de cama, tem que ser lavada continuamente. O que não for possível lavar continuamente, levar ao sol continuamente, que sol e água são inimigos naturais do ácaro. E o pano úmido ao invés de vassoura, porque a vassoura movimenta a poeira e fica oferecendo ácaro para a pessoa, porque o pano úmido recolhe essa poeira. E aí é importante à noite, antes de dormir, que se passe um pano úmido no piso do quarto e também na mobília. Olha, são coisas fáceis, né? Olha, você prestou atenção, não é difícil, mantenha a tua casa limpa, né, para que você não tenha mais alergias. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de trazer os esclarecimentos. Bom, o assunto é interessante, a gente pode voltar a falar sobre ele. Agora a gente vai para o intervalo, depois vocês vão ver uma matéria dando continuidade àquela série de matérias sobre casamentos. Não sai daí não, eu já volto. Você gostou dessa matéria? Quer assistir matérias de programas anteriores? Rever tudo de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.